Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã venerada protetora desta casa, damos por aberto a reunião dos cultos desta noite. Assim seja. Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de afiliação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão a desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas missões na terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantido, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra, igualmente, uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da missão. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entreis em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos do grau do orgulho, capaz de indivíduos perceber e confessar a mim. A ti, sobretudo, bondoso e anjo da paz, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim os interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que no próximo dessa paz possamos compreender as leis que regiram o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las na nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, do equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que essa seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, voltemos ao nosso assunto, aonde havíamos parado. O processo de romantização da literatura espírita é assustador, porque romance vende muito. São editoras que não têm vínculo com a doutrina, mas interesse comercial, levando estas pessoas obras para dentro do movimento espírita, onde encontrarão sustentação. Aqui existe uma tripulação das trevas. Leva à confusão dos princípios doutrinários, impede de usar o tempo em leitura edificante. Financeiramente, quem compra o que não presta, não vai ter dinheiro para comprar o que presta. A gente tem batido muito na tecla nos livros novos que saem da doutrina espírita. E a semana passada eu cheguei a comentar a tradução do livro da Gênesis de Kardec. Eu tomei conhecimento disso em 2017, acho. Até então, eu tinha algumas questões que eu ficava assim. Eu entendia, mas eu achava que não entendia, que tinha mais para outra coisa. Mas, fui levando. E quando eu conheci esse livro, com a tradução da 4ª edição, eu fiquei muito feliz, porque aí eu entendi mesmo. E aquilo que eu estava entendendo era o que era para entender mesmo. Sabe? Mas a coisa gerava isso aqui, ó. Confusão do princípio do mundo. Se a gente fala hoje que as trevas agem, fazendo uma avalanche de livros espíritas, com conteúdo sofismado e sofisticado, a gente viu que o cristianismo, na sua origem, ele também sofreu muito, porque as traduções que eram feitas, elas também foram deturpadas. E são vários relatos que a gente tem disso. Eu pessoalmente falo para vocês que eu tenho um irmão que ele tem as suas dificuldades na vida. E ele também é espírita. E ele às vezes questionava muito, porque ele é uma pessoa muito intempestiva, da natureza. E depois de alguns anos dentro da doutrina, ele recebeu uma psicografia de um médico respeitado, em que pedia para que ele se acalmasse, porque os problemas maiores dessa encarnação que ele estava tendo era em virtude dele no passado, no ano 200 depois de Cristo, ter desviado muito dos ensinamentos do Cristo, porque ele transcrevia as passagens evangélicas e ele, por preço, chegou a deturpar algumas. Eu fiquei muito feliz com essa comunicação, sabe? Eu ficaria muito triste dizendo que ele foi, até alguém fora do corpo. Porque a gente está passando na situação que a gente está passando hoje, é porque a gente não foi flor que se cheira, sabe? E normalmente, quando chega algumas comunicações espíritas, também psicografia, de médios
não muito bem equilibrados, vem sempre mensagens dizendo coisas redundantes. Então, eu acredito piamente que tenha acontecido isso. E eu também não duvido que eu esteja lá junto com ele nesse período. Então, são coisas que acontecem. Você tem o que é santo, e as trevas pegam pessoas que, de posse de alguns poderes que são levados a Deus, eles deturpam isso. E a palavra certa é deturpar. Por quê? Porque depois que você pega os dois livros, e você vai ver aquilo que foi adulterado, aquilo existe uma malícia, uma coisa fantástica. Quando você vê que a história mostra que Kardec lançou em 1889, o livro da Gênesis, um ano depois ele morreu. Nesse período que ele lançou a Gênesis, no mês de janeiro, até março do ano seguinte que ele morreu, ele autorizou mais 3 edições do livro. Então foram 4 edições que Kardec participou. Nas 4 que ele participou, as 4 não teve modificação nenhuma. Nenhuma. E para ele, eu acho que o filme de Kardec fala alguma coisa da personalidade dele. Quem estuda a doutrina conhece a personalidade de Kardec, sabe? Ele jamais iria autorizar fazer alguma coisa nova se ele mesmo não revisse aquilo. Esse era o temperamento de Kardec. Um homem seguro, mas muito seguro. Então, 4 edições idênticas, registradas. A 5ª edição surgiu 3 anos depois que ele morreu, modificada. E o que é interessante é que é justamente essa 5ª edição, que é difundida e divulgada pela febre desde então. O Leon Denis estava vivo e ele questionou, junto com outras pessoas de vulto da doutrina, por que é que tinha feito modificação na 5ª edição. E ele não teve uma resposta direta a respeito disso. Então, entenda a coisa, gente, olha com carinho, sabe? O cara estava vivo, o cara que codificou aquilo lá, entende? Autorizou mais 3 edições para a primeira, igualzinha. Depois que ele morreu, 3 anos depois, foi uma edição totalmente diferente. E é diferente mesmo, entende? São palavras mudadas, com um teor de significado saindo do contexto, entende? Isso não pode ser uma coisa séria. Não pode. Ele não pode de jeito nenhum. Então, fala a verdade, eu apaguei todos os livros da Gênesis que eu tinha de pesquisa. Eu tenho só a 3ª edição, que é essa que eu publiquei no WhatsApp para vocês. Eu acho que vale a pena, porque nessa edição ele fez questão de as palavras e os textos que foram modificados, ele colocou tudo em letra maiúscula. Está lá em letra maiúscula, vai lendo o livro, você vai comparando e você vê que existe malícia na coisa. Aí, depois que você entende isso, aí você vê a FEB, Federação dos Espíritos do Brasil, é o nosso órgão maior. Ele fala que isso não é muito importante. O pior é que são muitas as casas espíritas que vão de rondão junto com ele. Entendeu? Algumas bateram o pé, assumiram a coisa, entendeu? Publicaram um livro, entendeu? O que eu tenho em casa é da FEAL, e outros foram mais além, entendeu? Divulgaram na internet, para que todo mundo sabe, e cada um vai fazer o seu julgamento, entendeu? Eu acho que a inteligência de cada um, entendeu? Eu não consigo entender, eu vou repetir para vocês. Kardec publica, passa 14 meses. Nesses 14 meses são 4 edições iguais. Nenhum ponto foi modificado. O cristão morre. 3 anos depois aparece uma 5ª edição com adulteração. E diz que foi Kardec que fez.
Você acha que Kardec ia responder alguma coisa? Eu acho que não, ué. Não tem cabimento ele me responder. Ele deixa para que cada um faça a sua análise aí da vida, das coisas. Porque, do mesmo jeito que o cristianismo foi deturpado, foi corrompido, foi adulterado em muitas coisas, principalmente nas coisas que diz respeito à reencarnação, a doutrina espírita também iria passar por isso. Então, todos nós precisamos ter um pouco de bom senso e de critério para poder estudar, analisar e seguir seu caminho. Tem muita coisa da fé, eu sempre falo isso para vocês aqui, eu não concordo mesmo. Esse negócio de estudo que eles fazem, que bota um monte de apostila, um monte de coisa, tudo personalista, tá entendendo? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem a doutrina, deve ter primazia da doutrina. Uma pessoa que tem mediunidade tem que estudar o livro dos médios e ponto, já acabou. Pessoa que vai poder ser médium, ele tem que estudar o livro dos Espíritos, ele tem que estudar o Evangelho, tem que estudar a doutrina. E se você tiver dificuldade em estudar, estuda em grupo. Mas não por movimentos que fazem que, no lugar de tornar explicativo, inteligível, educativo, torna complicativo a coisa. Eu não acho legal isso. Se a casa espírita daqui tem um problema com o dirigente aí, da Juninho Rocha. De coração eu digo, eu não oriento ninguém a ler o livro da Gênesis na quinta edição. Nem acho que na livraria dessa casa deveria conter esse livro. Por quê? Porque ela vai fazer uma coisa que eu vou abertamente dizer que aquela coisa é errada. Vai ficar bonito para quê? Para ninguém. Para ninguém. Então, porque é isso que as trevas querem da gente, ó. Confusão de princípio doutrinário. É só isso. Confunde. Você não sabe o que é o certo e o que é errado, você fica no mais ou menos. E já viu, mais ou menos é a medida do capeta. Que sabe o que é o mais e resolve fazer o menos. E é como Jesus falou. Cego que conduz cego, caíram todos no abismo. Então, tudo aquilo que gera confusão doutrinária, você deve ter bom senso, prudência, e como você já conhece as obras básicas, é lá que está o norte que você deve seguir. Você leu alguma coisa que feriu a lógica das obras básicas, você rasga essa coisa e fique com as obras básicas. É desse jeito. A gente deu o exemplo de Chico com a Emmanuel. Quando Chico disse que assumia a doutrina espírita, e a mãe falou que é disciplina, aí Chico falou que é disciplina. Assim, então, Chico, você vai estudar a doutrina. Ponto. Estude e aprenda. Porque se eu falar alguma coisa que vá ferir a doutrina, você esqueça de mim e continue com a doutrina. Todo mundo conhece essa história do Chico. Será que é assim que a gente faz? Não é. Não é. Se você for ver o trabalho que é feito, tem muitas coisas que ferem a doutrina. Tem muitas coisas que ficam na superficialidade. Tem muitas coisas que estão fazendo coisas achando que estão fazendo coisas boas e não são coisas boas. Então que a gente seja chamado à responsabilidade de ter um conhecimento aprofundado da doutrina, para que não gere confusão. Tem um site chamado Kardecpedia, acessível a qualquer um, está aí de graça na internet. Kardecpedia, você vai lá. Toda questão que tenha dúvida, você digita lá o termo, vai abrir todas as obras da doutrina, todas as revistas espíritas, vai dar toda a referência do que você precisa para você ter isso. Então, isso é uma coisa de peso e bonita, cara. Está aqui a doutrina acessível a cada um. Hoje em dia, tem mais celular no Brasil do que gente. É uma coisa impressionante.
Ele tem quase 1,5 vezes mais celular do que a população do Brasil, porque tem gente que tem 2, 3 celulares. Então todo mundo sabe mexer em smartphone. O que falta é coragem de você ter lá um site smartphone, que pede o tempo, puxa, pesquisa, vai ler, porque você tem um monte de coisa para você ler. Sendo que o brasileiro é preguiçoso, ele não gosta de ler. Não gosta. E é aí que está o mal, sabe? Por isso que ele vive na superficialidade. Eu vou junto com os outros estão indo, eu vou. Não, você não tem que ir junto com ninguém. Deus te deu inteligência para que você faça as suas escolhas, sabe? Porque como o próprio Confúcio falava para a gente, existem 3 maneiras de se aprender na vida. A primeira é pela reflexão, estudando, refletindo, gastando fosfato, tá entendendo? Se dedicando, colocando ação para aprender. A segunda é pela imitação, que é o que é mais comum. O movimento está aqui, eu vou aqui com os outros também, tá entendendo? E aí vai junto, sabe Deus para onde? É como eu estava falando. Serve que conduz certo, cairão todos no abismo. Porque a pessoa abdica da sua inteligência por preguiça para ir de braço dado com outros, porque é bonitinho ficar junto com os outros, só isso. Então vai, morre junto com os outros, vai para o inferno tudo junto. É assim que Jesus falou para ele. Então não vá pela imitação. E a terceira forma de você aprender é pela experiência. É a mais dolorosa. Porque você vai provar os frutos da sua inconsequência. Então, você vai se comprometer pela experiência, vai se vincular com o espírito negativo, depois vai sofrer junto com ele nas trevas, para depois se arrepender e olhar que precisa estudar e fazer diferente. Sabe? Então, cuidado com isso aqui, porque é uma das primeiras coisas que as trevas vão fazer com a gente, é levar a confusão doutrinária, adulterando o que tem bom e procurando complicar o que tem bom com aquilo que vai sair do contexto. Kardec sempre falou, sempre disse para a gente, o controle universal da doutrina, que deve ser primado até hoje, sabe? Quando tem que vir alguma coisa nova, vai vir não por um médium que vai ser endeusado, isso não existe. Com vários médios falando dos mesmos assuntos, e você vai entendendo. Você vê as obras de André Luiz entrando em acordo pleno com as Dona Manuel Filomena de Miranda. Então as coisas vão dizendo como são. Sabe? Você vê os relatos da própria vida da Ivone Pereira, de acordo com os ensinamentos de André Luiz, de acordo com os de Manuel Filomena de Miranda. Então, são coisas que a gente vê, está ali ao nosso alcance, entende? A gente tem tempo para ler a codificação da doutrina. É difícil você ler tudo e ler a revista espírita nesses anos todos, sabe? A gente tem tempo para ler todos os livros do Chico. Não tem, tá entendendo? Então, pelo amor de Deus, vamos procurar, pelo menos, fazer uma boa pesquisa com aquilo que a gente já tem, porque a gente já tem o suficiente com o avanço da humanidade, pelo controle tecnológico com os computadores que a gente está ao nosso alcance. Então você pode fazer uma pesquisa muito boa e pode estar sempre estudando essas obras básicas, porque sempre vai aparecer confusão de princípio de doutrina. E essa confusão de princípio de doutrina, entenda, ela vai chegar a você daquelas 3 formas que a espiritualidade nos influencia. Através de pensamentos intuitivos que vai chegar, sim, você vai ser tentado naquilo. Ele sabe onde é que está a nossa fraqueza. Ele sabe onde está a nossa preguiça. Entendeu? Então ele vai vir com pensamentos intuitivos, dele que, para você que vive na superficialidade, você cai como um paquinho. Mas é assim mesmo? Então vamos assim, entende? Eu tive essa ideia. É interessante, sabe? Porque precisa compreender que a mediunidade, ele é um atributo do médium. Mas quem comanda esse atributo é a própria espiritualidade. A sua faculdade, que é um atributo seu, não quero você comandar ela, porque se você for comandar ela, ela vai ser igual ao seu
É o seu padrão evolutivo. Está ali. Nessa situação humana que você vive, para cima você não vai, porque está aqui. Então, a propriedade da faculdade, ela tem que ser da espiritualidade, e espiritualidade boa. A única coisa que você vai fazer com esse atributo é pedir a Deus ajuda para o Senhor da Armada vir trazer muita proteção toda vez que você estiver trabalhando, e todos os dias, porque a faculdade mediúnica tem que ser trabalhada todos os dias, entende? Através da sua pureza. Então, e aprender que o que vai chegar através de você não é seu, é de alguém. E esse alguém, você vai analisar se ele é bom ou se não é, se está de acordo com a doutrina ou não está. Não é assim? Todo mundo concorda com isso? Não é assim que Kardec fala? Não é? Pois é. É desse jeito. Então quando você tem uma evidência, você tem que saber se aquela evidência é do caminho do bem ou do caminho do mal, porque você está apenas vendo. E você vê com o seu patrimônio, porque quem está vendo é você. Você é perfeito? Não é? Nós predomina mais o mal do que o bem. Então pode ser projetado para você um fenômeno de evidência da espiritualidade inferior. E você vai abraçar se você quiser. Então eu vejo muitas vezes os médicos dizendo, mas eu sinto isso. Eu vi isso como se eu e eu desrespeito ao ego. Eu. E será que eu estou certo? Será? Se a comunicação que vem, que você está falando, está psicografando, tem que ser analisada por fora, para você qualificar aquilo, se é bom ou se não é, e a evidência? Eu vou mais além. Se a evidência já é para ser questionada, e questionada muito bem questionada, imagina os pensamentos intuitivos que tu chega. Porque cá para nós, Kardec falou que o melhor médium é aquele que for menos enganado. E ele fala que não tem médium perfeito. Existe aquele que é menos enganado. Não é assim? É. E os pensamentos intuitivos que te chegam? Ah, mas é porque eu intuí isso. Eu senti aquela vibração. Não existe nada mais abstrato do que isso. Não existe. Você não se questione, será que isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo mesmo? Eu vou dizer, eu sou uma pessoa muito crítica mesmo, porque eu acho que a gente tem que ser. Cadê quando pediu para ter? Cadê faz o seguinte, toda comunicação tem que ser analisada friamente, sem envolvimento emocional nenhum. E se uma coisa fere a doutrina, aquilo ali do espírito inferior, puta, acabou. É desse jeito, sabe? Às vezes acontece, vou falar uma coisa que eu acho que vocês não vão entender, porque eu também não entendo, e acontece comigo, eu não entendo, então vocês vão entender menos ainda. Então, você já viu uma pessoa ver pelo pensamento? É difícil, mas é o que acontece comigo. E eu tive a experiência de ver a minha neta como era quando ela foi reencarnada. E eu fiquei com aquilo. E não, eu vejo que é interessante. Quando você tem esse tipo de pensamento, é uma coisa que não se acaba. Vai passar 20 anos, quando eu pensar, está lá, eu estou vendo. É impressionante, mas é desse jeito. Então passou, e eu sempre me questiono. Eu cheguei a comentar em casa, olha, eu vi a entidade assim, né, tímida. Descrevi até a roupa do jeito que ela estava, a porta do cabelo, mais ou menos. E como vocês sabem, minha neta mora longe. É de ver, às vezes, pouco, porque eu também não tenho muita condição de viajar muito longe. E ela veio passar umas dias com a gente. E a gente via foto do preto. Mas quando eu vi o corte de cabelo, quando eu vi o jeito que ela ficou em pé, com aquele rostinho olhando para mim assim, meu Jesus Cristo, por que é que eu fui duvidar do poder? Por que é que eu fui duvidar? Eu até me arrepio hoje, sabe? Então, são coisas que eu digo, é melhor você ficar questionando de ressalva
e esperar o tempo mostrar se realmente aquilo é aquilo. Porque se a verdade é verdade, a verdade vai ser sempre a verdade não vai mudar, ué. Agora, se em nome da verdade for uma mentira, vai mudar. Entende como que é a coisa? Então, se você está com essa comunicação, para você ter uma noção do que é verdade, vou dar um exemplo da irmã Pereira. Ela novinha, 20 e poucos anos, recebeu o livro Memória com Suicídio. Ela ia lá, psicóloga, e aquilo perturbou a ideia dela. Puxa, mas isso aqui é uma obsessão. Isso não pode ser não é obra. Foi o que ela fez? Deixa o tempo passar. Pegou o livro, enfiou na gaveta. Passou. 20 anos depois, vem Leon Denis. Vamos reescrever o livro. Mas aquele livro, aquilo não é obra da minha cabeça, nem pensa, não é não. Aquilo ali é verdade. A gente vai reescrever porque você tem um fato. Eu agora vou colocar a doutrina dentro do fato. E assim foi feito. Saiu o livro Memória do Suicídio. E depois ela foi mostrar ainda para o Chico. Chico, o que é que tu acha disso aqui? Será que isso é verdade mesmo ou é coisa da minha cabeça? Chico, não. Nem pegou, nem abriu. Conheço. O Chico tinha uma faculdade, uma coisa impressionante. Tem coisa que ele pegava assim e já sabia. Sabe Deus como? É uma psicometria que não dá para a gente entender como é que se processa, mas se processa. Então é assim que as coisas acontecem, sabe? Então, cuidado, porque você vai ter o tempo todo tendo que estar de orelha em pé com isso aqui. Porque você vai ser tentado na sua fé, porque é assim que a gente vai crescer e vai consolidando uma fé robusta. O tempo todo tem que ser desse jeito, a gente tem que estar todo dia aprendendo alguma coisa. Seja lá qual for a sua função dentro do Espiritismo, você é para estar aprendendo, estudando, tirando dúvidas, se esclarecendo, questionando, porque é assim que a gente vai crescer e vai consolidar coisas boas na gente. Mas que a gente não deixe passar adiante essas confusões doutrinárias. A RIA é boa. A RIA. O que é isso? Revista Espírita. Olha, eu acompanho muito pouco essas coisas. Revista Internacional. Eu não dou muita pelota para essa. Eu não tenho tempo para ficar lendo essas coisas. Sabe? Eu gosto muito de fazer pesquisa quando eu vejo coisas doutrinárias com coisas filosóficas e coisas científicas hoje em dia. Eu tento procurar uma coisa na outra, sabe? Então, eu não me aprofundo nessas revistas. Não posso nem te dar a minha opinião, porque eu não conheço muito. Mas, é como eu estou falando, eu tenho tanta coisa doutrinária, consolidada, para ler, para estudar, que se eu for ler outras coisas, vai faltar tempo, sabe? Então, impede de usar texto como leitor edificante. Eu acho que isso é bem importante, sabe? Você saber dar valor ao tempo. Coisas que são confitantes, que estão inventando, acontecendo, não se envolve com essas coisas. O tempo vai mostrar a verdade. Então, se estão questionando ainda, se não chegaram num ponto final da verdade, uma hora vai chegar. Então, não se envolve. Vá procurar estudar a verdade. Quando a gente fala, eu gosto de definir sempre isso, porque é algo que toca a gente, que o humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. O orgulhoso, o egoísta, ele ama mais a ele do que a verdade. Então, quando você vê as pessoas se degladiando, não querendo mostrar a verdade, não vai atrás disso. Ame a verdade, que a gente já tem a verdade com a doutrina que Kardec nos trouxe. Entendeu? Ama a verdade, você sabendo que o Chico tem obras doutrinárias que está de acordo com essa verdade. Que tem mensagem do Divaldo, que também está de acordo com isso. Então que a gente vai em busca disso, entende? Porque senão você vai perder tempo. E a encarnação passa tão rápido, sabe? Então, cuidado com confusões. E cuidado com o tempo que você está usando. Porque o tempo não volta. Não é aquilo que a gente vê toda vez que termina a reunião. Se agora encontras o teu outro, não,
esqueça que, né? Aquilo ali é. Então, cá aproveita meu tempo. Faz isso. E não se deixe levar, muitas vezes, pelo mecanismo do ego, de dizer que você não está tendo tempo para fazer as coisas. O ego ele é cheio de mecanismos para valorizar ele. A semana que vem a gente vai ver, na quarta-feira, um dos mecanismos do ego que faz você fugir da verdade e não analisar com critério quando você está sendo mal influenciado. Então, são vários. Tem projeção, tem um monte de coisa, tem negação, intelectualização, racionalidade, tem vários. Então, cuidado com isso, porque você tem que estar educando o seu ego. Então, se você diz que não tem tempo, aí você volta para as mensagens de, puxa, mas Chico nos trouxe através do Humberto de Campos que a gente tem pelo menos 8 horas semanais para ser dedicado à doutrina. O que é que eu estou fazendo nessas 8 horas? O que é que eu estou fazendo? Porque o seu ego vai arrumar alguma coisa para utilizar essas horas em benefício próprio. É só isso. Então, que você saiba ver aonde está falhando nesse tempo e se dedique a esse tempo pelo menos 1 hora por dia. E 1 hora por dia vai dar 7 horas, ainda vai estar perdendo 1 hora por aí. Ele fala que é 8. Então, se você não tem 1 hora por dia para dedicar a doutrina, quem aqui fica 1 hora por dia para estudar a doutrina? Não fica. Não fica. Então eu pergunto para você, o que é que você está fazendo nessa hora? Você está se dedicando aqui. Porque é como Jesus falou, né? Ninguém há de servir a 2 senhores. O Senhor da verdade mostra que você tem mais de 1 hora para estudar na sua encarnação aqui nessa doutrina. Mas acontece que você não ama mais a verdade do que essa. Você ama mais a você do que a verdade. Então você não tem tempo. Não tem tempo. Então cuidado, porque então a gente não se mete em confusão, você vai atrás do que é certo. E como você vai atrás do que é certo, você também não vai ser conivente e querer deixar que a confusão chegue nos outros. É por isso que a gente fala que é inaceitável uma pessoa seguir um caminho dentro da doutrina espírita e aquela casa que ele frequenta, ele vai autorizar seguir outros caminhos. O nome disso chama-se de hipocrisia. Como é? Então eu vou ficar com o livro da Gênesis, tradução de até a 4ª edição. Os outros, não, deixa a 5ª edição lá. Imagina o peso da consciência que isso vai gerar no futuro. Então, para mim, eu quero que os outros que se dão, o nome disso não é egoísmo. Então, que a gente seja autêntico, sabe? É como eu falei ontem aqui, sabe? A gente tem que aprender a agir com integridade. Você pensar, falar o que pensa e viver o que fala. Aí você está sendo íntegro. Mas a gente não faz desse jeito. A gente pensa muita coisa. Fala o que é conveniente. E faz o que a preguiça deixa. Então a gente é falso. A gente é hipócrita. E é por isso que eu deixo que os outros se lasquem também. Entende? O duro é que quando morre quer ir para o céu. Quando morre quer que a espiritualidade tenha lá com trombetas, fogos de artifício, hino de crianças. Não é assim que ele fala, vai tudo me receber. Não vai ter isso não. Vai ter as trevas batendo na tua porta. Fizesse do jeito que a gente queria, hein? É assim que acontece, sabe? Então, que a gente tenha tempo para a gente começar a se corrigir. Então, o que eu não quero para mim, não vou desejar para os outros. Porque não foi assim que Jesus falou para a regra de ouro? Faça ao próximo que gostaria que fosse feito com você. Então, vamos fazer a coisa certa. Tirar esses livros que geram confusão. Estimular o tempo para que as pessoas não só venham às palestras, mas que tenham tempo na sua casa. Porque palestra, estudo, a gente vai se aprofundando para direcionar o conteúdo que você vai dar amplitude
com ensinamentos pessoais. Porque é aí, sabe? É aí, nesse ensinamento pessoal, que teu anjo da guarda vai estar junto de vocês. Você está se esforçando para entender, você está usando o seu pré-frontal, e ele vai dizer, poxa, é agora que meu pupilo vai compreender a coisa com profundidade, e ele vai trazendo todas as ideias que você precisa, justamente para que você supere e vença as suas provas de expiações. No livro de André Luiz, Ação e Reação, o ministro Santos fala isso para ele, com um exemplo que é inquestionável, que é uma pessoa que comete suicídio. Não existe crime maior na lei de Deus do que o suicídio. Maior do que ele é o aborto. Que aí você está matando o inocente e não tem capacidade de se defender. De todos os crimes, o que existe maior é o aborto. Depois vem o suicídio. Então, se a pessoa comete suicídio, ele vai sofrer no mundo espiritual. Ele vai padecer pelo mal que ele fez para ele, seja suicídio direto ou indireto. Se ele faz isso aos 40 anos, ele sofre para danado, mas ele vai ser recolhido, porque Deus recolhe todos os seus filhos, quando se desgastam as ilusões. Vai ser tratado, ele vai estudar no mundo espiritual, ele vai ser esclarecido, ele vai ser fortalecido naquilo que ele precisa, e ele depois vai pegar uma nova encarnação. Para que aos 40 anos, quando ele cometeu o suicídio, quando chegar lá aqueles 40 anos, ele passe pela mesma experiência. E ele diz o seguinte: se nesses 40 anos da encarnação, ele não for atrás de conhecimentos nobres para viver em sociedade, provavelmente quando chegar aos 40 anos, ele vai passar pelos reflexos condicionados da vida em relação àquele que se matou, ele irá cometer suicídio novamente. A gente precisa aprender, a gente precisa extrair do que a gente traz no mundo espiritual para essa vida. A gente traz em forma latente. Você só vai trazer isso de uma forma patente quando você senta e vai estudar coisas edificantes. Então senta, vai estudar, vá ler, tenha seus momentos íntimos de estudo. Porque é nesse momento que você vai saber a influência do anjo bom que você tem, para que você se arme de ferramentas para quando chegar as dificuldades, você acender a luzinha e dizer, é isso, é aqui que eu tenho que fazer. Então a gente vai vencendo as coisas. Então usa esse teu tempo com leitura edificante. Isso é o ponto culminante para a gente se melhorar e vencer as dificuldades da vida. Se você não se dá isso, você não está usando aquelas 8 horas. E não está usando por escolha própria. E depois, quando você desencarnar, vai reclamar de quê? Que você vai ver lá, puxa, mas eu tinha 8 horas mesmo, está entendendo? Está aqui, olha, e por que eu não fiz? Não fez porque não quis. Porque toda escolha gera perdas. Você já viu, mas toda escolha que eu faço, eu estou perdendo muita coisa. Porque se eu escolho fazer uma coisa, o resto, eu estou perdendo tudo. Então você escolheu ficar na sua cama sem fazer nada, você perdeu o tempo que você deveria estudar. Toda escolha perde tempo, perde alguma coisa. Se você escolhe fazer o que é edificante, você está perdendo o que não é edificante. Isso é bom, gente. Então analisa a escolha que você está fazendo. Será que é correto isso que eu estou vivendo na minha vida, de ficar perdendo tempo fazendo isso assim, sabe? Será que eu estou ganhando ou estou perdendo? O que é que eu estou ganhando com isso? Quem ganha é meu ego ou o meu ser espiritual? Onde é que está a minha consciência? Minha consciência está nos padrões do eu maior, do meu espírito, ou minha consciência está baseada nas atividades humanas que eu estou vivendo, que eu estou me envolvendo, e a cada vez envolvendo mais e mais, e perdendo tempo com o que é espiritual. Porque é como Jesus falou, ninguém há de seguir a 2 senhores. É como ele falou também, né? Para a gente ver onde está construindo nosso tesouro. Então pensa nisso, porque o tempo está aqui. Então vá ter leituras edificantes. E outra coisa que ele fala que é muito interessante é, financeiramente,
compra. O que não presta não vai ter dinheiro para comprar o que presta. Não é lógico? Né? Mas hoje em dia, para você ter o que é edificante de base, é de graça. De graça. Você tem toda a doutrina de Kardec de graça. Os livros do jeito que são de graça. Pesquisa para fazer na revista espírita de graça. Tem tudo gratuito. Você não está gastando nenhum tostão com isso, vai entendendo? A não ser a energia do teu celular, do iPad ou qualquer coisa desse tipo, do seu computador. Aquilo que você está gastando é uma energia que você gasta para fazer tudo que é porcaria. Então você não lê o que é edificante porque você escolheu fazer o que não é edificante. A escolha é sua. E cada um vai ser responsável por suas escolhas. Porque aí que está a palavra livre-arbítrio, não é? Não é a capacidade que eu tenho de querer e de escolher. Então, eu vou escolher baseado em quê? Nos padrões espirituais ou nos padrões humanos? Ou eu vou deixar mesmo o instinto tomar conta de mim, eu não vou escolher nada e vou viver do jeito que eu acho que eu quero, que eu gosto e bolas para o resto do mundo. Não. Seja uma pessoa inteligente. Tenha critério para fazer escolhas corretas. Sabendo que quando você está fazendo o que é correto, aquilo que não é edificante, da espiritualidade inferior, que vai estar sendo projetado para você, não está encontrando campo mental em você. Ocupa a tua mente com o que é edificante, porque o que é mal não vai te bater e vai voltar, não vai ficar contigo, gente. É uma coisa tão simples, sabe? Eu vejo tantas pessoas falarem, mas eu estou sob má influência, eu estou sofrendo muito, eu estou cheio de angústia, entendeu? Pensamentos que me perturbam. Não, o pensamento é edificante, ué. Vai ler o Evangelho de Jesus, vai ler coisas boas na vida, entende? Porque quando você está focando no que é bom, o seu intercâmbio mental está sendo desconectado do que não é legal e está sendo conectado com o que é produtivo para você, gente. Então não é uma questão de treinamento. Mas não é difícil controlar o pensamento. Mas se fosse fácil, não é? Então, não é questão de ser difícil, é trabalhoso. Comece a trabalhar e faça disso um hábito educativo e positivo na sua vida. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Então, ela se baseia muito nessas coisas, nessa derivação, nessas obras que nos chegam. Tá? Mas o que é bom, você tem de graça. Você não faz porque sua escolha é outra, tá entendendo? Então, o problema é seu. Você quer ficar com o espírito inferior? Fazer o quê? Eu não quero. Então, cada um seja responsável pelos seus atos. Semana que vem a gente continua. Façamos essa prece. Aos amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua vontade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular aos amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos com raio de esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que nos conservam distantes da moral dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o arrependimento. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, que nos fortaleça para apresentarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras alcançadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos de guarda e espíritos familiares, agradecemos por mais esse momento de estudo, de reflexão sobre a tua lei. Ressalta a importância
e usarmos a razão no pauta principal em tudo que formos fazer em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a ter essa simples coragem e discernimento de cada dia usar esse filtro importante da razão nas escolhas de nossa vida, que vai embasar a nossa prudência e nos ajudar a sermos cada vez mais úteis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, sempre. Amém.